Olá, eu sou Claudia de Souza Martins, sou graduanda de Engenharia Civil da ESC-USP e desenvolvi essa pesquisa sob orientação do professor Dr. Vladimir Guilherme Ache. A pesquisa dita acerca da avaliação da influência da fibra metálica incorporada no concreto no ensaio de velocidade de pulso ultrassônico por meio de simulações numéricas. Essa pesquisa teve o apoio do CNPq sobre a bolsa de pesquisa PIBIC. Sendo assim, o que motivou a estudar sobre fibra metálica incorporada no concreto e principalmente sobre os ensaios de velocidade de pulso ultrassônico? Para entender essas motivações, vamos olhar independentemente para essas duas grandes áreas. O concreto reforçado com fibras é um concreto especial onde existe associação de fibra juntamente com o concreto convencional, de modo a gerar um compósito que combina as propriedades físicas desses dois elementos, obtendo assim um produto com maior plasticidade, que pode ser utilizado para grandes elementos arquitetônicos através de placas esbeltas, ou controle de fissuração resistência ao impacto, e a otimização de produtividade através do concreto projetado, que frequentemente vem sendo utilizados em linhas de metrôs e pontes. Apesar das diversas aplicações do concreto reforçado com fibra, esse ainda não tem grande espaço no mercado. Isso ocorre, dentre outros fatores, pela falta de segurança dos projetistas em indicarem uma tecnologia nova. Sendo assim, alguma solução que pode ser proposta para essa situação é a utilização e aperfeiçoamento de ensaios que são já utilizados no concreto convencional, só que adaptando-os para o concreto reforçado com fibra. Nesse sentido, o ensaio de pulso ultrassônico, ele trata-se de um ensaio não destrutivo, de modo que é possível averiguar as propriedades do corpo de prova moldado ou da estrutura que foi executada, sem que nenhum prejuízo seja acarretado a essa estrutura. Os resultados desse ensaio também possibilitam diversas correlações entre parâmetros físicos e comportamento esperado da estrutura ou como forma de garantir a boa execução do elemento. Assim, os projetistas têm mais segurança e podem usar esse material tendo mais certeza do que está sendo executado no canteiro de obra de fato. O ensaio pode ser realizado em corpo de prova no laboratório ou in situ na própria estrutura. Os transdutores são posicionados no elemento ou no corpo de prova, em que um desses transdutores será o emissor e vai fazer com que a onda sonora seja propagada pelo meio. O outro transdutor funciona como receptor e vai captar essas ondas ultrassônicas. O que é registrado no software é basicamente o tempo de propagação da onda nesse meio, bem como a amplitude da onda. Desse modo, é possível inferir a velocidade de propagação da onda no meio. Esse parâmetro é muito útil para nos ajudar a verificar a presença de fissuras ou a averiguar a homogeneidade do concreto e saber como que tá os princípios físicos através de algumas correlações na bibliografia. O que acontece no caso de terem materiais tão discrepantes é que a velocidade de propagação da onda em cada meio acaba sendo distinta entre si, principalmente quando utilizado fibra metálica. Nesse sentido, o estudo ele busca avaliar o que vai ser registrado ou o que pode ser observado no ensaio de ultrassom quando a gente tem esses dois materiais tão distintos trabalhando como um compósito. Assim, na presente pesquisa foi desenvolvido o software Tursun 3D, em que pode ser inserida o elemento que vai representar a nossa estrutura ou o corpo de prova, a geração de fibras aleatórias de acordo com a quantidade e tamanho escolhidas pelo pesquisador e a posição dos transdutores e receptores, além das linhas de medições que estão sendo avaliadas no estudo. O software ele vai possibilitar com que seja aferido o tempo de medição partindo da velocidade do meio conhecido e da velocidade da fibra conhecida. Ainda é possível realizar a atualização de trajetória buscando qual seria o percurso que daria um tempo de medição mais rápido, ou seja, o primeiro ponto registrado no gráfico do ensaio de ultrassom. Para a pesquisa foram avaliados 3 modelos distintos, um considerando 2 dimensões, um considerando um elemento cúbico e um considerando uma pequena fatia central, apenas onde estão posicionados os transdutores desse mesmo elemento cúbico. O modelo 3D ele foi simulado segundo 5 distribuições aleatórias de fibras distintas, mantendo sempre a mesma quantidade e o mesmo comprimento de fibra. Nota-se que existe uma região em que as trajetórias atualizadas do percurso da onda ultrassônica ocorrem um desvio no plano. Contudo, esse desvio ele não ocorre ao longo de todo o elemento, e sim apenas dentro de uma faixa central. No exemplo da fatia, apenas a faixa central do elemento 3D está sendo representada, também sendo corrigida a quantidade de fibras, ou seja, se apenas um terço do elemento está sendo representado, apenas um terço da quantidade de fibras total será inserida nesse segundo exemplo. Nesse caso, nota-se que as velocidades da propagação da onda ultrassônica é equivalente para ambos os exemplos, mostrando que de fato existe uma zona a partir da qual a atualização de trajetórias não é afetada pela presença das fibras. Isso é muito interessante, pois proporciona modelos mais simplificados de velocidade de simulação muito mais rápida, mas que sejam coerentes com a realidade. Ainda, o modelo em 2 dimensões não se mostra tão interessante, pois ele faz com que as fibras sejam orientadas segundo um plano, gerando uma situação que não é observada na vida de fato. Assim, os resultados de velocidade são majorados perto do que se observa na prática. Concluindo, então, a velocidade da propagação da onda ultrassônica no concreto reforçado com fibra aumenta em comparação com a velocidade de um concreto convencional. Ainda, simulações 3D são necessárias para evitar o efeito de planificação e orientação das fibras que ocorre em simulações de 2 dimensões, apesar do elevado custo computacional. Isso pode ser corrigido considerando modelos mais simplificados através da identificação da faixa de influência das fibras no perfil de velocidades.